muito orgulho de fazer essa abertura, começando a dar os parabéns para todas as moças e mulheres que estão aqui, que vieram, para comemorar essa data tão alegre para todos nós. E dizer que fazer esse evento hoje, homenageando as mulheres, nesse mês que a gente está abrindo aqui as comemorações dos 30 anos do MAST, acho que assim, redobra e dá um brilho maior a esse evento. Eu quero dar as boas-vindas a vocês todos que vieram e que muita gente acho que veio conhecer o MAST hoje, e eu fico muito contente com isso. E agradecer a iniciativa das moças da divulgação da ciência aqui, a Patrícia, a Ana e o pessoal da educação. Agradecer a L'Oréal, que nos apoiou e que comprou a ideia delas e está aqui nos apoiando hoje. Vieram também vieram também participar dessa homenagem. Enfim, eu acho que o MAST, nessa política toda de fazer história da ciência no Brasil, tem um trabalho já andando e em discussão sobre o papel das mulheres na ciência. Eu nunca fui muito de trabalhar nessa linha, mas eu fiquei muito impressionada justamente na ocasião que houve a entrega dos prêmios da L'Oréal aqui na última premiação que houve aqui no Rio, quando, com uma declaração de uma das mulheres que premiadas, dizendo que no Brasil o número de mulheres doutoras é muito maior que o de homens, mas o número de mulheres que trabalham nas áreas é muito menor. Então, as mulheres são doutoradas e, enfim, não ocupam os mesmos lugares que os homens. Acho que assim, a gente mostra que tem condições, que pode lutar de igual para igual, e eu acho que esse tipo de promoção do trabalho ajuda a criar essa consciência e mostrar essa força. Então, parabéns a todas nós, né? E, bom, a começar com esse número, que eu sou são só 2 mulheres nos institutos do Ministério de Ciência e Tecnologia como diretoras, e no conjunto de 20 institutos mais ou menos, 20 e poucos institutos. Então, se mostra mais ou menos o quadro de ocupação do trabalho científico das mulheres no Brasil. Isso não é uma particularidade só do Brasil, eu acho que é mais ou menos internacional. Não só a L'Oréal, a gente tem esse movimento que é também internacional, não é só brasileiro, né? A Unesco tem um trabalho também muito grande sobre a divulgação do trabalho das mulheres na ciência. Eu gostaria de dizer que nós no MAST temos um trabalho também de investimento, inclusive de guardar os arquivos das mulheres cientistas, e comunicar também que a Sociedade Brasileira de Física, onde tem também um número grande de físicas batalhando pelo lugar das físicas na ciência, está daqui a pouco publicando um livro sobre o papel das mulheres físicas, né? Assim, é um livro que tem alguns exemplos internacionais, mas uma maioria de mulheres brasileiras que atuaram na física brasileira. Então, esse trabalho de história, mostrando o trabalho das mulheres, tem crescido bastante, e o trabalho de divulgação das ciências voltado também, né, em homenagem às mulheres. Eu quero também tirar a presença dos homens, que está também bastante grande aqui hoje, agradecer que vieram dar o apoio ao evento. Enfim, eu quero parabenizá-las e dizer, agradecer mais uma vez a vocês todos, a L'Oréal, que incentivam essa iniciativa. Sucesso no evento agora. Parabéns a todos. É pesquisadora aqui da casa, na área de história.
Fabiana Munhoz, pesquisadora da L'Oréal. A Esther, também pesquisadora da Renata. Boa tarde, todo mundo. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer ao MASH a oportunidade de a gente participar conjuntamente para promover a ciência. Para nós é muito importante o papel da ciência, não só, obviamente, nas mulheres, mas na ciência toda, então também os homens são muito importantes para a ciência. A verdade é que a gente se encontrou com um evento muito lindo e a verdade é que foi um trabalho da Ana e do time dela, então a gente quer parabenizar, primeiramente, também. E eu queria só contar um pouquinho para vocês como que a L'Oréal faz esse fomento como prêmio para mulheres na ciência. É um prêmio que leva 17 anos no mundo todo e no Brasil vai cumprir o seu 10º ano. É um prêmio que premia 7 pesquisadoras com uma bolsa de $20.000 e é mesmo para incentivar o trabalho delas na ciência, porque a L'Oréal acredita no trabalho científico. Esse prêmio não é somente da Fundação L'Oréal, mas também em parceria com a Unesco e a Academia Brasileira das Ciências. E próxima terça-feira vai ser o lançamento do prêmio no 10º ano. Então eu convido para vocês, se vocês tiverem interesse em saber mais acerca do prêmio, entrarem no site que é assim de simples, www.paramulhernaciência.com.br. www não sei, porque eu não sou brasileira. Então, só isso, eu não quero atrapalhar mais, eu acho que o interesse está aqui na mesa. Então, vamos começar. Ana? Queria falar um pouco para vocês sobre a ideia do nosso evento. Eu preparei uma fala bem rapidinha para depois a gente abrir a mesa com a mesa redonda com os pesquisadores. Então, a ideia de organizar esse evento surgiu de questões que a gente vem discutindo, eu e a Patrícia, fora aqui das pesquisas do MASH, mas são coisas que a gente acredita, ideais políticos, a gente pode dizer assim. Por que comemorar o Dia das Mulheres, né? Esse assunto é bastante polêmico, mas não é um assunto novo. Então, a nossa comemoração, a gente não quer nem flores nem bombons, a gente quer lutar por direitos, por igualdade. Então, é uma luta em prol da igualdade. E mulheres antes da gente têm lutado há muito tempo, lutas individuais, lutas coletivas, para chegar ao lugar onde a gente está hoje, para ocupar o lugar que a gente ocupa agora. Então, a nossa missão aqui hoje é falar do Dia das Mulheres nesse sentido de luta, divulgar o nosso trabalho, divulgar o trabalho do MASH, das mulheres cientistas e principalmente incentivar as meninas, que são hoje o alvo da nossa atividade, a se interessar por carreiras mais científicas, mais das áreas exatas. Então, essas lutas que eu falei para vocês, elas já vêm por muito tempo. E, apesar de todas as conquistas que a gente tem,
tudo que a gente conseguiu até agora, a gente ainda precisa lutar contra o machismo. E o machismo, ele se revela onde? Primeiro, nós ainda ganhamos menos em termos salariais do que os homens, exercendo as mesmas funções. A gente ainda desempenha dupla jornada de trabalho. Muitas aqui são mães, são donas de casa, outras têm o sonho de serem mães futuramente e ter também uma carreira. E muitas de nós ainda sofrem agressões de vários tipos pelo simples fato de sermos mulheres. Então, assim, se a gente for falar sobre ciência como um campo de trabalho, ele é um campo ainda historicamente dominado por homens e ainda dominado por homens. A gente pode dar alguns exemplos de mulheres preteridas da ciência. Pode botar? A Rosalind Franklin é um exemplo clássico de mulher que não foi reconhecida pela ciência. Foi ela que descobriu a estrutura de dupla hélice do DNA. O trabalho dela não foi reconhecido. Quem recebeu o prêmio Nobel no lugar dela foram Watson e Crick, né, que são as pessoas que a gente estuda na escola como exemplos de cientistas. Outro exemplo é a Lise Meitner. Ela é a pessoa que descobriu a fissão nuclear. Então, graças a ela também nunca foi reconhecida. A gente tem trabalhos com energia nuclear e tudo mais. Mas a gente também tem exemplos reconhecidos. E o mais clássico delas é a Marie Curie, que foi a única pessoa que até hoje ganhou 2 prêmios Nobel. E a filha dela também. A filha dela também foi vencedora de prêmio Nobel na área de química. Então eu coloco alguns dados aqui para vocês perceberem como é difícil a nossa caminhada e como é batalhar. Esses dados são da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, são de 2010. Então, nesse ano, 63% das pessoas que se formaram no ensino superior no Brasil são mulheres. Mas a gente representa apenas 52% a 77% dos diplomas em áreas de educação, ciências humanas, artes e saúde. Então, isso é um dado já que revela como as nossas trajetórias profissionais elas são encaminhadas para um lado específico. Apenas 28% das mulheres se formaram em engenharias e 38% em ciências exatas, física, química, matemática. Então, por que se diz que meninas não se interessam por ciência? Isso é muito comum a gente ouvir, né? Primeiro é a reprodução de um senso comum, que diz que as mulheres são mais emotivas, são mais sensíveis, mais delicadas, são incapazes de pensar racionalmente. E isso direciona as nossas escolhas, né? As meninas são estimuladas a seguir carreiras que têm relação ao cuidado, em relação à maternidade. Então, a gente vê muita enfermeira, muita médica, muita professora, muita babá, muita cuidadora de idosos, muitas empregadas domésticas. É difícil a gente ver homem ocupando esses espaços, essas profissões fundamentalmente femininas. E sem contar o incessante incentivo à maternidade, né? Então, nem toda mulher quer ser mãe. Claro, tem as que querem, mas nem toda quer. E o que é ser menina hoje, principalmente aqui no Brasil? Esse senso comum que eu falei para vocês, que se repete sempre, que a gente sempre ouve, ele vai refletir na maneira como as meninas vão decidir as carreiras delas. E um desses dados mostra que essa dupla jornada que a gente vai ter na vida adulta, ela já começa na infância. Então, os dados são da PLAN. A PLAN é uma organização internacional que atua na defesa dos direitos das crianças. Ela mostra os seguintes dados. Foram entrevistadas 1.171 meninas de diversas áreas do país e de áreas rurais e áreas urbanas. E as estatísticas mostram o seguinte: são meninas em relação aos irmãos. Então, 81,4% das meninas arruma sua cama, em comparação a 11,6% em relação aos irmãos. Quase 35% cuidam dos irmãos mais novos, os meninos só 10%. 28,8% das meninas lavam roupa, em relação aos meninos 6,4%.
4%. Serviço de casa, 65% das meninas faz o serviço de casa, em relação a 11% dos meninos. E assim por diante. Então a gente vê a discrepância dos dados, que as meninas já são incentivadas sempre a fazer um serviço doméstico, um serviço que não é reconhecido, né, que é, as pessoas não têm um valor econômico. Ainda sobre os dados dessa pesquisa, 74% das meninas de escola, que foram entrevistadas, que são de escolas públicas e zonas rurais, elas limpam a casa. Esse número diminui um pouco conforme vai mudando a situação econômica delas. De escolas públicas, mas de meio urbano, vai para 67,6%. E meninas de meio urbano e escolas particulares cai para 46%. Então, além de tudo isso, meninas de zona rural, que têm poder econômico menor, elas são ainda mais exigidas, atrasa ainda mais a formação delas no ensino básico. E agora a gente pode pensar as meninas e os meninos também, e os adultos, como que é a relação em casa, do trabalho de casa? Os homens que são casados ajudam as mulheres? Ajudam ou dividem as tarefas domésticas com as mulheres? Né? Porque dividem a mesma casa, dividem as contas e o trabalho. E as meninas e os meninos, como fazem em casa? Isso é para vocês pensarem, para depois a gente discutir um pouquinho mais. Então, finalizando, por que é importante hoje a gente estar aqui falando sobre isso? Porque a gente quer a igualdade de gêneros, quer plantar essa semente, levar esse discurso adiante. Então, todas as pessoas, independente do gênero, independente de qualquer opção, elas devem ser tratadas com respeito e dignidade, ter suas opiniões, seus sonhos, seus desejos realizados, e isso vale também para o campo profissional. Então, o primeiro passo hoje aqui que a gente é tentar desnaturalizar um pouco essa reprodução social da desigualdade. Obrigada. Para vocês verem que isso não é... O vídeo é bem conhecido e isso não é uma questão que é só nossa. Isso não é só brasileira essa questão. Isso é mundialmente. Is anyone in the field Is anyone in the field maybe their genetic differences? Anyone want to touch that? I've never been female. But I have been black my whole life. And so many friends offer some insight from that perspective, because there are many similar social issues related to access to equal opportunity. Find black people voters in a male-dominated, white male society. And I'll be brief because I want to get straight into the question. When I look at throughout my life, I've noticed that I wanted to do astrophysics since I was my first visit to the Cape. Younger than they were at the time. And so I got to see how the world around me reacted to my expression of these ambitions. And all I can say is the fact that I wanted to be a scientist and astrophysicist was hands down the path of most resistance through the forces of nature, some forces of society. Anytime I expressed this interest, teachers said, don't you want to be an athlete? Don't you want to? I wanted to become something that was outside of the paradigms of expectation of the people in power. And so fortunately, my depth of interest in it was so deep and so fuel enriched that every one of
the land, and I want to look behind and say, where are the others who might have been missed? And they're not there. And I wonder what is the blood on the tracks that I happened to survive that others did not, simply because of the forces of society that prevented at every turn. At every turn. To the point where I have security guards following me as I go through department stores, presuming that I'm a thief. I walked out of a store one time and the alarm went off. Experience tells me that when you don't find blacks in the South, you don't find women in the South, I know that these forces are real, and I have to survive them in order to get where I am today. So before we start talking about genetic differences, you gotta come up with a system where there's equal opportunity. Then we can have that conversation. Eu espero, enfim, a palestra, o que eu vou falar vai ser bem simples, é um pouco, eu vou falar um pouco de mim, um pouco da minha vida, o que me motivou a fazer ciência. E eu espero, quem saiba, que isso possa inspirar vocês, né, jovens que estão aí em fase de decidir o que vocês vão fazer da vida no futuro, principalmente as meninas aqui, né. Então, eu começo colocando uma frase que é a frase do Mulheres na Ciência, da L'Oréal, né, que é: o mundo precisa de ciência e a ciência precisa das mulheres, né. Então, como que começou? De onde surgiu esse meu interesse em como a ciência entrou na minha vida, né? Eu coloquei uma foto da Lua aqui com o Cristo, porque eu acho que o interesse começou assim, observando o céu, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente está aqui no Museu de Astronomia, então isso foi realmente, né, caiu bem eu estar aqui falando, porque foi realmente essa questão da observação do céu onde a ciência começou a fazer parte da minha vida. E eu venho de uma cidade, né, ali Jundiaí, é uma cidade que não é tão pequena, né, são 400 mil habitantes, mas é uma cidade que não tem nenhuma grande universidade, fica perto de São Paulo, é uma cidade tipicamente industrial. A gente é visto como aquele pessoal meio caipira, assim, né, que não entende de nada, aquela cidade meio pacata, né. E eu tive a sorte, né, de ter meus pais que sempre me apoiaram nessa coisa da ciência. Então, desde pequena, eu gostava de observar o céu e eles apoiaram esse meu hobby, né? Então, compraram uma luneta, eu ficava no quintal de casa observando a Lua, observando os planetas e fiquei, né, fascinada por aquilo. Até um dia que eu tinha mais ou menos a idade de vocês e eu resolvi fazer assim, eu vou fazer física, é isso. Para fazer astronomia eu preciso fazer física, então eu vou fazer física. E isso acabou sendo um choque para as pessoas. Mas física? Por que física? Uma menina fazendo física? Eu sempre ouvi muito essa pergunta, né? Inclusive dos meus pais, que sempre me apoiaram, né? Enquanto aquilo era um hobby, era legal. Aí, de repente, eu resolvi fazer física. Nossa, mas física, minhas irmãs são médicas, né? Mas por que né, você não vai querer fazer medicina? Porque ainda tem essa questão da ciência também, ainda não sei muito, né? Hoje, talvez essa coisa esteja mudando um pouco. Mas eu insisti e, como sempre, eles apoiaram e eu fui fazer física. E aí eu passei pela primeira mudança da minha vida. Então eu saí de Jundiaí ali, né, no interior, e fui pra capital. Fui pra São Paulo, cidade grande, fui estudar lá na USP. Foi a primeira mudança da minha vida. E eu fui já, não, eu quero fazer astronomia. E aí, logo no começo da faculdade, comecei a fazer astronomia, iniciação científica em astronomia, com um pesquisador que talvez os pesquisadores daqui conheçam, Augusto Daminelli. E eu trabalhei lá uns 2 anos com ele em astronomia, até que, engraçado, né? Dentro da faculdade eu acabei tendo interesse por outras coisas e mudei de área, né? Uma hora eu falei pra ele, Daminelli, não é muito isso que eu quero fazer na vida. Fui pra área era observacional que a gente fazia, e eu fui pra uma área mais teórica da física, né? Fui trabalhar em física de partículas. E acontece que sair de Jundiaí para São Paulo não estava sendo mais suficiente. E aí, enfim, depois disso fiz vários caminhos. Saí de São Paulo, fui para Paris, de Paris fui para Lyon, de Lyon fui para Marseille e acabei voltando aqui para o Rio de Janeiro, né? E nessas andanças, nessas idas e vindas, eu acabei mudando também de mais uma vez de área, né? Então eu estava ali na astronomia, né, que é uma dimensão do grande, você vai olhar o que acontece ali no infinito, né? E quando eu fui trabalhar na física teórica, eu fui trabalhar com física de partículas, e aí aquela escala oposta, né? Você vai olhar ali o que tem no muito pequeno, no infinitamente pequeno, né?
E na França, mais mudanças e eu resolvi ir para a área de microscopia. Né? Foi assim que eu acabei fazendo meu doutorado em ótica. Então eu trabalhei numa técnica lá de microscopia. Isso aqui é um pouco para mostrar como que eu acabei chegando na L'Oréal, né? Você fala, pô, não tem nada a ver com cosmético isso. Isso é uma imagem de microscopia da pele, né? Então uma das aplicações que a gente tinha para a técnica de microscopia que a gente desenvolvia lá no laboratório era observar a pele em camadas, a pele em profundidade, sem eu precisar fazer nenhuma biópsia, sem eu precisar ir lá arrancar um pedacinho da pele para observar. E o meu orientador lá tinha uma parceria com a L'Oréal. E foi assim que eu acabei dentro da L'Oréal. E como eu era brasileira, fiz o doutorado lá na França. A L'Oréal estava naquela época montando um centro de pesquisa aqui no Brasil. Acabou dando tudo certo, eu vim fazer pesquisa na L'Oréal aqui no Brasil. E cá estou eu hoje, então, aqui na área de pesquisa da L'Oréal. Eu trabalho numa área hoje que a gente chama de Open Research, então o que eu faço eu não faço mais muita física, mas assim, o que eu faço é buscar parcerias com universidades. Então é prospectar o que as universidades aqui no Brasil estão fazendo e onde a gente pode fazer projeto em parceria, né? E trazer o que está sendo desenvolvido na faculdade, nas universidades, a ciência básica, a pesquisa básica, para aplicações nos nossos produtos. Então vou falar rapidinho, tem 2 slides só para falar um pouco da L'Oréal, né? Então a L'Oréal é uma empresa de cosmético, então é uma empresa de mais de 100 anos que trabalha exclusivamente com cosmético, tá? E a nossa missão hoje, a gente tem uma missão muito forte, a gente lançou no ano passado, né, Mariel, um programa Sharing Beauty with All, que é dividindo a beleza com todos, né, a beleza para todos. E a nossa missão dentro da área de pesquisa é inovar, né, para tornar isso possível. Então, inovar com custo, primeiro com segurança, né, essa é a primeira coisa, depois com performance. Então, nossos produtos têm que ter segurança, performance e hoje a gente tem também a questão do custo acessível, de forma que a gente possa trazer beleza para todos. E tem toda a questão também do respeito à diversidade, né? Eu acho que isso é muito interessante dentro da empresa. O fato da L'Oréal ter vindo fazer um centro de pesquisa no Brasil é realmente, poxa, o que tem? É um país tão diverso, é um país que teve tanta mixigenação, é interessante a gente aprender o que está sendo feito aqui e então respeitar essa diversidade, trazer inovação a partir dessa diversidade. E como a gente está falando de mulheres na ciência, né, o Dia das Meninas aqui falando um pouco das mulheres na ciência, eu resolvi trazer alguns números que eu achei interessantes, né? Então, uma das coisas, a diretora aqui do Instituto falou a questão das meninas que se formam, mas que fazem doutorado, mas aí depois quando chegam em cargos de chefia, esse número é bem menor, né? Então, nós somos o primeiro grupo de cosmético do mundo, estamos mais em 130 países, são quase 80 mil funcionários, e eu acho que o que é bacana nisso é que 59% das mulheres estão em cargos de gerência, né? 59% dos cargos de gerência são mulheres, né? E além disso, a gente tem 44% de mulheres em comitê executivo, tá? Então isso são números realmente expressivos. Eu não tenho o número exato do Brasil, no Brasil essa ainda não é a realidade, são números globais, tá? Mas isso mostra um pouco que a gente está caminhando para lá, né? Que a empresa tem esse interesse em ter essa igualdade entre homens e mulheres. São quase 3 bilhões de reais investidos em pesquisa no ano, em 2000, isso são dados de 2013, tá? Então, além de ter essa preocupação com a igualdade dos gêneros, a gente tem essa preocupação também com a pesquisa, né? Então isso é bastante interessante. Isso são dados mundiais, é óbvio, tá? E dentro de pesquisa no mundo são 4 mil funcionários, tá? Dos quais 70% mulheres. Aqui no Brasil nós somos 100 pesquisadores, tá? E, bom, enfim, a gente está preocupado em depostar patente, fazer publicação de artigo científico e etc. Isso é um pouco do que eu queria falar para vocês e eu agradeço Vou passar a palavra para a Moema, ela é doutora em História e ela é pesquisadora de informática. Eu queria falar assim, Fabiana, toda vez que a gente faz uma escolha, né, é complicado. Então eu também, muito nova, queria fazer história, né? E aí meu pai chega e fala assim, história?
é mulher, vai casar, né? Também é um comentário de gênero, entendeu? Mas assim, parece que a gente também nunca acerta, né? Eu acho que provavelmente a gente está sempre... E eu quis, então assim, muito cedo eu quis fazer história, que era uma forma de entender o mundo que eu estava, né? E aí, aí fiz a graduação, quando eu estava no meu mestrado, uma coisa que está aqui na mesa, na fala de todo mundo, né? Era essa questão assim, dessa diferença, né, de meninos e meninas, dos homens e das mulheres. Eu, como menina na época, percebia que tinha uma diferença, que a vida não era igual para todo mundo na prática, né? E isso tinha vários impactos na vida da gente. Então, como historiadora, eu resolvi investir nisso para fazer o meu mestrado, onde eu vou estudar uma feminista, né? Uma mulher muito doida do século XIX na França, que se juntou com os operários para lutar contra a opressão, e ver como é que a gente poderia ver, assim, e aí comecei a aprofundar essa questão assim, dessa história das mulheres. E não só a história das mulheres, não só contar a história de mulheres vitoriosas, de mulheres que furaram a barreira, de mulheres excepcionais, porque isso também pode criar também uma distância, né? Eu estava preocupada de entender também assim, como que essa relação entre homens e mulheres, que está muito no slide que a Ana mostrou, né, de dividir o serviço de casa, como divide, como é que isso é feito? Por que é dessa forma? Né? E por que é desse jeito? Então eu estava muito preocupada com isso, cheguei a trabalhar numa ONG sobre a questão das mulheres, pensar políticas públicas para a gente reverter esse quadro. A gente parte também do princípio que uma sociedade, né, porque somos diferentes, é uma coisa meio doida que a gente está falando aqui, né? Porque todo mundo fala igualdade, 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 mas na verdade somos diferentes, né? E a gente quer que essa diferença seja respeitada, mas que ela não seja hierarquizada. Então, assim, eu sou diferente do Ronaldo, tem um colega meu que é homem. Não vou dizer que eu sou igual ao Ronaldo, assim, várias coisas somos diferentes, né? De muitas coisas a gente é igual, muitas coisas a gente é diferente. Então, não posso ficar dizendo que é igual, não é bem igual, tem diferença. Mas eu quero que essa diferença seja respeitada socialmente, né? E que eu não seja prejudicada. Como, por exemplo, num casal, quando o casal engravida, a mulher fica em casa, né? Isso tem uma questão mesmo, assim, de quem vai para o hospital para ter um neném é a mulher, por mais participativo e presente que seja o homem, amamentar também, né? Então, assim, existem diferenças e essas diferenças são interessantes, né, de serem respeitadas. E uma outra coisa que esses estudos mostram também, que aí, por exemplo, na questão da L'Oréal, que a Fábio falou, os vídeos que a Ana mostrou, os dados que a Ana mostrou, é muito assim no mundo do trabalho que a gente está falando. Claro que essa relação de homens e mulheres a gente podia falar de vários aspectos, mas hoje escolheram para falar sobre a questão do trabalho, né? E uma coisa que é muito importante, aí eu estou falando com os meninos, né? Não só com as meninas, mas para a gente saber que quando a gente começa a respeitar essa diferença, né, a gente está acreditando numa sociedade nova, numa sociedade melhor, que não tem aquela relação de poder, como aquele cientista americano negro falou, né? Que você tem um grupo que segura, que não deixa as outras pessoas participarem, por questões de estereótipo, porque é mulher, porque é branca, porque é negro, porque é amarelo, porque é azul, né? Então, assim, a gente acredita que isso que se chama de feminismo, né? O mundo vai ficar mais feliz, vai ficar melhor para os meninos e para as meninas, entendeu? Então, assim, é de apostar num projeto, esse projeto que fala de igualdade, mas que é para a felicidade de todos. Né? Onde questões, né, como se falou também aqui, que as mulheres são muito, acho que foi a Ana que falou, né, as mulheres são muito sentimentais, afetivas, os homens, né, mostra assim que o homem chora, que tudo bem, que o homem, vamos falar do mundo de trabalho, né, quando o homem for pai, assim, eu quero passar um tempo com meu filho, e a sociedade, ok, deu salário para ele poder também vivenciar essa experiência da paternidade. E a gente vai construindo o novo. Depois eu estou aberta às mais perguntas, se vocês quiserem. E aí, só para fechar com a questão da ciência, isso é um desafio. Né? Depois, eu vim trabalhar no MASH, né? Trabalhava com essa questão de gênero. Depois eu fui convidada por uma bolsa aqui no MASH, comecei a trabalhar com a questão da ciência. A minha primeira pesquisa aqui foi sobre os instrumentos científicos que se desenvolveram no museu. E aí fica assim, gente, mas falta mulher.
Né? E por que a gente precisa da fala da Ana quando mostra aquelas mulheres, umas que conseguiram furar o bloqueio e conseguiram ganhar o prêmio Nobel, que é o prêmio mais importante no mundo da ciência que a gente tem, né? E outras que foram injustiçadas? É porque a gente precisa se reconhecer. Se eu chego num lugar e não vejo nada parecido comigo, eu vou dizer, bom, então isso não é para mim, muito obrigado, valeu, vou procurar minha turma. Né? Então, assim, o nosso papel agora, como historiadores da ciência, é mostrar que as mulheres também faziam parte, né, disso. Não só as grandes mulheres são ótimas, mas a gente não precisa ser uma grande mulher para também ter o nosso papel e da gente ter a nossa importância. Então, a gente mostrar que a ciência está, né, todo mundo faz ciência, né, está ao alcance de todos, e você tinha mulheres trabalhando em várias formas. E o problema, como historiador agora falando, que é o problema das fontes. A gente tem uma dificuldade enorme de achar as fontes falando dessas mulheres, né? Porque não era muito interessante, ninguém estava muito interessado em falar da mulher que ficava só fazendo os cálculos. A questão da astronomia, você tinha bastante. Então você teve várias mulheres que trabalharam na ciência. E que, por falta de interesse, ninguém sabe delas. E aí eu prometo a vocês que, se vocês vierem aqui no próximo ano, a gente estiver aqui, eu vou estar com uma pesquisa mais estruturada do que eu comecei a fazer agora, que é a esposa de um astrônomo, que foi diretor do observatório, que é o Luiz Cruz. Se vocês passarem pela exposição de longa duração, tem várias informações sobre o Luiz Cruz. E recentemente, né, junto com a Sabina, descobriu as correspondências dele com a esposa dele, que é a Maria Cruz. E era uma mulher interessantíssima e ajudava ele no dia a dia, né, na organização e na administração do observatório. E essa mulher era inteligente, ela era interessada, ela era a pessoa que ele confiava, né? E a gente não sabe nada dela. Então, assim, é o desafio, a cada hora a gente está descobrindo mais coisas, e eu acho que o importante também, além dessas mulheres excepcionais, a gente vê que isso também, assim, está ao alcance de todos, né? E sempre foi. O problema é que a gente não tinha como mostrar isso de uma forma mais óbvia. É isso. Passo a palavra agora para a Esther, também é doutora em História e é pesquisadora aqui da Coordenação de Educação. Bom, eu acho que eu vou falar um pouco mais da trajetória, que eu acho que é interessante, ligando com o que a Ana Paula falou sobre esse senso comum, né? Que é a mulher, o que ela tem que fazer, que ela deve fazer grupo, né? Onde ela fica, né? Na sociedade. E eu, quer dizer, sou mais velha aqui que vocês, sou de uma geração lá atrás.